Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor José Marques, de Ensino Religioso. E conforme nós tínhamos combinado, hoje nossa explicação, nossa aula exclusiva para a nossa prova de logo mais, tá bom? Então, na nossa prova nós vamos ter dois assuntos muito importantes, né? Que é o que é religião e como se comunicam as religiões com o divino. Antes, porém, preciso que você vá lá, dá aquele like legal. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com os amigos, divulga aí para que o YouTube reconheça a importância dessas nossas aulas e você sabe que é importante. Então, vamos lá. Então, o que é religião? Religião precisamos entender a partir de dois pontos importantes. Primeiro, o significado da palavra religião e o conceito de religião enquanto instituição, ok? Então, o significado da palavra religião é religar algo a alguém, certo? No caso do que nós estamos estudando, religar o homem a uma divindade. Então, essa religação se chama religião. O segundo é o que é de fato religião. Religião seria então um sistema solidário de crenças e práticas que, associado ao sagrado, aproxima o homem da divindade, religa, junta, aproxima o homem dessa divindade, tá certo? Então, essa crença e essa prática e junto a esse sagrado é o que forma a religião. Então, se eu perguntar a você quais os três pilares ou quantos e quais são os pilares da religião, você vai dizer os mitos, os rituais e o sagrado. Então, religião é um sistema, uma organização solidária. Por que solidária? Porque as pessoas vão de livre e espontânea vontade, de crenças e práticas. O que são as crenças? São as crenças nas narrativas contadas pela religião, nos mitos contados pela religião. E o que são as práticas? As práticas são as celebrações religiosas que a religião faz, a partir dos rituais. O ritual é uma prática celebrativa, tá certo? E essa prática celebrativa ela acontece com elementos sagrados, com objetos sagrados, que é o terceiro pilar da religião, certo? Então, os mitos, os rituais e o sagrado é a tríade, são os três pilares da religião. Sem esses, não tem como existir a religião, tá bom? Então, os mitos são as narrativas contadas, os rituais são as práticas realizadas. E os sagrados são os objetos que servem como objeto de culto, tá bom? Por exemplo, a Bíblia é um elemento sagrado, é um objeto de culto, é um objeto sagrado. A água é também um objeto de culto, é um objeto sagrado. Aqui nós temos um buzo, usado em algumas religiões, também é um objeto sagrado. Então, esses objetos sagrados são usados para realizar os rituais. Acho que você compreendeu, é isso? Então, como as religiões, esse é o nosso assunto, como as religiões se comunicam com o divino. Então, existem duas formas de comunicação com o divino das religiões. A primeira são as práticas celebrativas, certo? E a segunda são as demonstrações da manifestação do sagrado. O que são as práticas celebrativas? Falei agora há pouco. São as festas, são os rituais realizados. Por exemplo, um casamento, um batizado, um ritual de passagem da infância para a adolescência. Então, esses rituais, essas celebrações são chamadas práticas celebrativas, tá certo? E a segunda forma de comunicação com o divino são a demonstração da manifestação do sagrado. O que é a demonstração da manifestação do sagrado? É aquilo que a religião faz para demonstrar que o sagrado está se manifestando. Por exemplo, a oração, a meditação, as preces e mesmo alguns rituais. Então, todos os rituais são considerados práticas celebrativas e alguns deles são considerados a demonstração da manifestação do sagrado, entendeu? Então, se eu perguntar a você quantas e quais são as formas de comunicação com o sagrado que a religião usa, você vai dizer, são duas, as práticas celebrativas e a demonstração da manifestação do sagrado. Então, essa demonstração do sagrado se dá justamente a partir daquilo que a religião faz
para mostrar, para externar como é que ela se comunica com o divino. Então você vai ver em várias religiões, por exemplo, se você for na praia no final do ano ou no primeiro dia do ano, você vai ver que existem várias pessoas de branco lá fazendo uma manifestação, mostrando a manifestação do sagrado. Se você passa numa determinada festa de padroeiro do bairro de uma cidade, é a demonstração da manifestação do sagrado, é uma prática celebrativa, é uma forma de comunicação com o sagrado. E aí, ele lá na prova vai ter uma questão muito interessante. Eu vou pedir que você me cite alguns exemplos do sagrado. Então já mostrei aqui alguns, mostrei a água, mostrei a Bíblia, mostrei aqui o buzo. Então você tem várias coisas que você pode mostrar, tem outras e outras e outras que você pode e vai lembrar. Mas eu também vou perguntar lá na prova, estou olhando aqui para ela. Ó. Antes mesmo da existência de um sistema de crença constituído pelo ser humano, ele já expressava palavras ao Criador. Com qual sentido eles expressavam essas palavras, né? Então, os homens expressavam desde sempre um sentido de busca pela paz, de busca pela presença do divino. Então, ele, antes mesmo de existir o que a gente chama hoje de religião, o homem já sentia essa necessidade de se comunicar com um ser superior, certo? Sempre com o sentido de buscar paz, de buscar a completude da sua vida. E aí a gente termina a nossa avaliação com duas coisas muito importantes. Eu pergunto quais as duas formas de comunicação com o divino da religião e nós teremos um caça-palavras para você se divertir lá, testar os seus conhecimentos, encontrar as palavras e fazer uma belíssima prova, tá bom? O outro detalhe importantíssimo, eu acho que eu já falei na sala, mas se não, vai aí para você. Ó. A nossa prova será em dupla, isso mesmo. A nossa prova será em dupla e você tem amplas chances de tirar aí um 6ão nessa prova, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até mais!